Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Trump, que reduziu as tarifas de vários produtos, carne, tomates, café e banana. Mas olha só, não reduziu para o Brasil, não, reduziu para o resto do mundo inteiro. O Brasil ficou em desvantagem nessa história aqui. Eu vou explicar para vocês o problema. Aqui, ó, se você pegar aqui a Veja, ela fala aqui, ó, Trump recua e Estados Unidos reduzem tarifas em movimentos que devem ajudar o Brasil. Não, 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 não. Vai prejudicar o Brasil. Eu vou explicar para vocês porque vai prejudicar o Brasil esse movimento do Trump. Porque, na verdade, tinham duas ordens executivas, vocês lembram? Lá em abril teve a ordem executiva de tarifa para o mundo inteiro, para vários países do mundo. Então, vários países tomaram uma tarifa lá no início do ano, né? Quando foi em agosto, final de julho, agosto, o Brasil tomou a tarifa dele de 40%, que é a punição pela lambança que estão fazendo com o Bolsonaro. Essa do Brasil não mudou, a que mudou foi a outra. E aí, meu amigo, isso ferra os produtores brasileiros, é pior para eles, porque eles vão agora competir com uma tarifa de 40% contra o resto do mundo vendendo carne, café, tomate, não sei o que lá, a 0% para os Estados Unidos. Olha que beleza. Essa notícia foi sugerida por Noiva Neurótica, Não Passo Fome em Cuba, Só Não Como Todo Dia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, lá no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É lógico que a mídia e o governo Lula já estão doidos para dizer, tá vendo? Conseguimos! Ah, Peter, você falou que o pessoal não ia baixar a tarifa e baixou a tarifa, olha que coisa, não sei o que. Não, meu amigo, eles ferraram com o Brasil nesse negócio aqui. Eles baixaram a tarifa pro resto do mundo inteiro. O Brasil continua com a tarifa alta pra caramba. A gente ficou basicamente na exceção no caso de carne, tomate, café e banana, né? Então, ou seja, no final das contas, meu amigo, isso aqui ferrou o Brasil. Aqui, a Veja dizendo aqui, ó, Trump recua, Estados Unidos reduzem tarifa em movimentos que devem ajudar o Brasil. Então, primeira coisa, já deixou claro que não foi a tarifa do Brasil que reduziu. Reduziram as tarifas em movimento que deve ajudar o Brasil. Não deve, não. Eu vou explicar para vocês por que não deve, não, tá? E aqui falando aqui também, o cara fala aqui que, olha só, o presidente Trump emitiu uma nova ordem executiva, reduzindo tarifas sobre carne bovina, tomates, café, banana, e também tem o negócio de suco, né, suco congelado, tem alguns produtos agropecuários que foram reduzidas, né? As isenções reduziriam as taxas comerciais sobre essas commodities que, segundo a Casa Branca, não podem ser produzidas em quantidade suficiente nos Estados Unidos, incluindo cocos, nozes, abacates, abacaxis, tem um monte de fruta ali nesse negócio, né? As reduções tarifárias têm efeito retroativo, valendo a partir do dia 13 de novembro. Então, coisas que já estão no passado já vão pagar menos imposto, né? A medida ocorre enquanto Trump passa a focar em iniciativas voltadas à acessibilidade, não sei o que lá, não sei o que lá. Um funcionário da Casa Branca que pediu anonimato para falar sobre a ordem executiva disse que mais cedo que o presidente está cumprindo sua promessa de negociar acordos comerciais e depois ajustar as tarifas conforme necessário. Olha só, a Globo está querendo dizer que isso aqui foi por causa da negociação do Marco Vieira. Porra nenhuma! Isso aqui prejudica o Brasil, isso aqui não ajuda o Brasil em nada. O Jameson Greer adiantou o plano nessa sexta-feira, dizendo que ele se encaixa na estratégia mais ampla de criar isenções tarifárias para setores e bens essenciais. Excelente, ou seja, é interesse dos Estados Unidos resolver o problema do café. O Trump deixou claro que o café é uma coisa que estava para jogo, né, que estava para negociar. Esse é o momento certo, você sabe, para liberar alguns desses itens que o presidente disse que iria liberar. Isso é um desdobramento natural, exatamente do que o presidente sinalizou, e é o que ele está fazendo hoje. Mas repara, isso não tem nada a ver com o Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, né, tá o pessoal aqui, todo mundo querendo dizer que é o Lula, o Mauro Vieira foi lá e conseguiu. Parabéns, Lula, ele conseguiu porra nenhuma. Isso daqui é pior para o Brasil, isso piora a situação do Brasil. Para entender essa parada, vamos lembrar que tem várias ordens executivas, tá? A primeira ordem executiva é essa daqui, ó, essa ordem executiva aqui, que é a 14257, tá vendo aqui, ó, da 14257. Ela foi de abril de 2025. Lembra que teve aquele evento na Casa Branca que o Trump botou umas placonas com um monte de nome de país e tarifa? Ele disse que eram as tarifas recíprocas. Então tá aqui, ó, as tarifas recíprocas. Então vários países receberam tarifas recíprocas, que o Trump chamou de recíprocas, né? Algéria 30%, Angola 32%, Bangladesh 37%, não sei o que lá, um monte de países aqui receberam essas tarifas recíprocas. A China acho que tinha ficado com 34%, a China, né? Enfim, um monte de países receberam essas tarifas recíprocas, né? O Brasil, nesse dia aqui, recebeu só 10%. Vocês lembram, no início do ano, foi só 10%. O Brasil se deu bem pra caramba, o Brasil ficou tranquilo, só 10% de tarifa, tá beleza. Ficou na parte mais baixa da alíquota lá de 10% para todo mundo, né? Então beleza, tá tranquilo, ótimo, legal.
os outros países receberam muito mais. Aí lembra, essa daqui é a ordem executiva a 14257. Essa outra aqui, ó, foi a que aconteceu em agosto de 2025, que foi para o Brasil, né? Então, enquanto essa daqui é regular importações com tarifas recíprocas para resolver o problema do déficit americano, ou seja, é uma ordem executiva para todos os países do mundo, essa daqui é só do Brasil aqui, ó. Resolvendo ameaças para os Estados Unidos do governo do Brasil. Aí fala sobre o Bolsonaro, fala sobre a censura nas redes sociais, fala aquela coisa toda, e aqui bota a tarifa de mais 40%. Então o Brasil ele tinha 10% da tarifa da tarifa recíproca, que é da 14257, e tem mais 40% da 14323, que é específica do Brasil, essa de 40%, essa que o Mauro Vieira estava negociando, essa que o pessoal queria reduzir e coisa e tal, né? Porque 10%, ainda mais 10% com todo o resto do mundo pagando 10% ou mais, era até bom para o Brasil. Porque, veja, tirando a competição do Brasil com os produtores americanos, que pagam zero de tarifa, por óbvio, o Brasil tinha vantagem sobre todos os outros países do mundo. Os outros países do mundo todo pagavam pagavam mais do que 10%, muitos pagavam mais do que 10%, vários países aqui pagavam mais do que 10%, e o Brasil pagava só 10%. Então ficava mais barato para o importador lá dos Estados Unidos comprar do Brasil do que comprar, por exemplo, do Camboja. O Camboja pagava 49% de tarifa, Botsuana 37% de tarifa, o Brasil era só 10%, nessa primeira parte aqui, né? Aí o que o Trump fez agora? O Trump falou, olha só, eu estou precisando de café, estou precisando de carne, porque encareceu aqui. Então eu vou zerar as tarifas recíprocas para esses bens. E aí que ele ferra o Brasil. Por que ele ferra o Brasil? Porque agora, Botsuana, que pagava 37% de tarifa para exportar carne para os Estados Unidos, vai pagar zero. O Brasil vai continuar pagando 40%, né? Porque o 10% do Brasil zerou, mas os outros 40% continuam existindo, porque os outros 40% são justamente, né, a punição para o Brasil, pela questão do Bolsonaro, pela questão da censura nas redes sociais, aquela coisa toda. Então você reparou o problema? O pessoal aqui está dizendo, não, porque vai melhorar o Brasil, vai ajudar o Brasil, porque diminuiu a tarifa. Não, meu amigo, não vai ajudar o Brasil, não, vai piorar para o Brasil, porque o Brasil agora tem uma desvantagem competitiva em relação a todos esses países aqui, ó. Tudo isso daqui, Lesoto, que tinha 50%, é verdade que a maior parte desses países aqui não exporta muita coisa, mas alguns podem ser que exportem coisas para os Estados Unidos, que podem ser coisas que podem prejudicar o Brasil, né? O Vietnã, 46%, o Vietnã produz café. A Venezuela, 15%, até a Venezuela vai ter tarifa zerada. Se bem que a Venezuela também tem outra ordem executiva dela também, que bota mais tarifa lá também. A Venezuela deixa para lá. Tailândia, grande exportador, né? Tem muitos países aqui que são grandes exportadores para os Estados Unidos. Então, na verdade, quando o Trump zera essa tarifa do acordo recíproco, né, que ele chamou de recíproco, né, as tarifas recíprocas, que são as tarifas para o mundo todo, ele ferrou com o Brasil, porque as tarifas do Brasil continuam altas. A tarifa do Brasil, é verdade, os 10% zeraram nesses itens. Nos itens aqui da carne e não sei o que lá, e carne, tomate, café e banana. Mas os 40% do Brasil continuam acontecendo do mesmo jeito. Os 40% do Brasil continuam acontecendo da mesma forma. Com isso, o Brasil se ferrou completamente. E mais do que isso ainda tem um monte de vantagem para o Trump, no final das contas, para ele mostrar, por exemplo, para a Suprema Corte que realmente as tarifas dele são um mecanismo de ajuste. Ele não está impondo tarifas aleatoriamente, ele está gerenciando essa coisa, né? Para o mundo todo. Ele impor para alguns países faz muito mais sentido. Você lembra que eu falei para vocês? O Trump está enfrentando um processo na Suprema Corte sobre justamente essa questão se é constitucional ele botar essas tarifas no mundo inteiro. E um dos argumentos essas tarifas, a lei que o Trump usou para botar essas tarifas, é a lei de países em guerra com os Estados Unidos. E a Suprema Corte, um dos argumentos que o pessoal apresentou, peraí, como é que a gente está em guerra com todos os países do mundo ao mesmo tempo? Que história é essa? Não faz sentido isso, né? E isso seria um problema. Agora ele já reduziu um monte de coisa de vários países, mas ainda tem outras coisas que os países ainda pagam tarifas para os Estados Unidos, tá? Então, ou seja, o pessoal está vendendo como grande vitória do Lula. Lá, Lula conseguiu, Lula diminuiu a tarifa. Diminuiu porra nenhuma, amigo. Diminuiu muito mais para os outros países do que para o Brasil. Para o Brasil diminuiu um pouquinho, diminuiu só 10%.
para outros países diminuiu muito mais. E aí vai ferrar o Brasil, porque, de novo, o Brasil quer vender café para os Estados Unidos, vai ficar muito mais fácil vender, muito mais fácil os Estados Unidos comprar de outros países, né? Já tinha fechado acordo com o Equador, com El Salvador e com outros países aqui da América Latina, mas agora vai poder comprar da África também, do Sudeste Asiático, de outras regiões que produzem o café com tarifa zero, enquanto o café do Brasil vai ter tarifa 40%. Sabe o que vai acontecer? As pessoas lá nos Estados Unidos vão comprar desses outros países, não vão comprar do Brasil. O café do Brasil vai ficar empacado, não vai ter para quem vender, ou vai ter muito mais dificuldade de ser vendido para outros países, né? Então, o pessoal está vendendo isso aqui como uma grande vitória do Lula. Lá o Lula conseguiu, não sei o que lá, mas não, é o contrário. O Trump ferrou com o Brasil, né? Essa aqui foi a ordem dele, executiva dele, que ele diz aqui, ó, modificando o escopo das tarifas recíprocas. Então ele fala aqui, ó, background, né? Ou seja, o pano de fundo. Na ordem executiva 14257, a gente estabeleceu as tarifas recíprocas para contribuir para os déficits americanos, né? E aí ele falou aqui que reavaliando a situação, aqui, ó, reavaliando o caso, eu recebi informação adicional e recomendações de vários oficiais que, devido à minha direção, tem monitorado as circunstâncias envolvendo essa emergência declarada na ordem 14257, portanto não é a ordem do Brasil, a ordem do Brasil é a 14323, e depois de considerar essa informação e recomendações, eu decidi alterar essas tarifas devido à incapacidade doméstica de produção de determinados produtos. Entre outras coisas, eu determinei que seja necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos da tarifa recíproca impostos na ordem executiva 14257. Não mudou nada na ordem executiva 14323. Especificamente, eu determinei que determinados produtos agriculturais sejam sujeitos à tarifa recíproca como definido. E aí tem um anexo que não está aparecendo aqui, mas tem um anexo que justamente mostra o valor dessas coisas. Aqui, ó, clique aqui para ver o anexo. Aqui, ó, aqui está a lista das coisas que vão passar a ser adicionadas na lista de isenção para a 14257. Então, carcaça bovina, cortes de bife de alta qualidade, corte de bife de alta qualidade, não sei o que lá, um monte de coisa aqui. E, então, carne, corais, conchas e não sei o que lá, tomates, tem um monte de coisa aqui, ó, bambu, caramba, um monte de coisa mesmo. E, enfim, tem um monte de coisa aqui, a lista das coisas que estão isentas. O importante para o Brasil seria o café e a carne, seria o mais significativo para o Brasil. Mas, de novo, aqui está dizendo da 14257, não da 14323. Ou seja, o mundo inteiro vai ter tarifa zero nesses produtos para os Estados Unidos. O Brasil vai ficar com 40%. Tomamos no cu, de novo, por causa do idiota do Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.